Agora, às 19 horas, começa neste momento as sabatinas aos candidatos a prefeito Teoflotone pelo programa A Voz dos Vales, aqui pela 98 FM e também pelas redes sociais desta emissora. A sabatina terá 30 minutos corridos de duração, sendo que ao final dela, o candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. As regras para essas sabatinas foram aprovadas pelos representantes dos candidatos em reunião realizada na 98 FM no dia 17 deste mês. A ordem dessas sabatinas, conforme sorteio realizado, é a seguinte: hoje será sabatinado o candidato Marinho, do PL. Amanhã, quarta-feira, Ademir Camilo, da DC, Democracia Cristã. E na quinta-feira, Tarcísio, do PT. E na sexta-feira, Gilson da Padaria, do PMN, Partido da Mobilização Nacional. Candidato Marinho, boa noite. Inicialmente, uma questão que se faz presente. Nas eleições municipais de 2020, o senhor recebeu críticas por estar ligado à chamada velha política. E assim o senhor não teria oportunizado uma renovação do quadro político partidário aqui em Teoflotone. Eu pergunto, nessas eleições, candidato Marinho, a sua campanha também está ligada à velha política? Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Aníbal. Boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham, não só pela rádio, mas pelas plataformas digitais. É mais uma oportunidade para conversar com os cidadãos de Teoflotone sobre esse momento democrático que nós vivemos na nossa cidade, né, em todo o Brasil, já que em 2024 nós teremos mais uma vez eleições para o cargo de prefeito, vice-prefeito e também de vereadores. Então é uma satisfação retornar a essa emissora. Quero saudar também de uma maneira muito especial aquelas pessoas que estão através das redes sociais, mandando mensagens, conversando com a gente, apresentando sugestões, agradecer também todas aquelas pessoas que nos receberam nas mais de 70 reuniões que nós realizamos durante o período de pré-campanha. Então foi uma satisfação, foi um momento de colher informações para a elaboração do nosso plano de governo, que já está disponibilizado também para conhecimento das pessoas. Em relação a sua pergunta, primeiramente a gente precisa entender esse conceito do que é velha política, né? Velha política, nós podemos alcançar todas aquelas pessoas que já ocuparam cargos estratégicos na administração municipal, seja na condição de prefeito, seja na condição de vice-prefeito, ou com uma proximidade maior, né, como gestor municipal, como é o caso dos secretários. Então, nesse sentido, na eleição de 2020, caminhou ao meu lado algumas pessoas que já tinham ocupado o cargo de prefeito, principalmente, né? E nessas eleições de 2024, dentro desse conceito do que as pessoas chamam de velha política, de experiência na gestão municipal, nessas condições, nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas está comigo. Então, se você observar bem, outras candidaturas é que abraçaram pessoas que já ocuparam o cargo de prefeito de Teoflotone, o cargo de vice-prefeito, e eu já afirmo para você que na nossa administração, nenhuma dessas pessoas, elas ocuparão cargos estratégicos na administração, ou seja, nós estamos afirmando que nós não teremos formação de governo com essas pessoas chamadas de integrantes da velha política. Candidato Marinho, o senhor é oficial da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. E como tal, para se eleger prefeito de Teoflotone, o senhor naturalmente busca votos junto aos integrantes da Polícia Militar. No entanto, uma chapa adversária tem um candidato a vice-prefeito que também é oficial da reserva da Polícia Militar. Como o senhor avalia essa situação? Ela poderá trazer consigo a divisão de votos na Polícia Militar e, por consequência, candidato, prejuízos para a sua candidatura a prefeito? Em hipótese alguma, eu te afirmo que não trará prejuízos, primeiro porque eu cheguei em Teoflotone como recruta em 1993 e deixei os quadros da Polícia Militar no último posto, chegando inclusive a comandar
o 19º Batalhão aqui em Teoflotone. Então, toda a minha carreira foi em Teoflotone. E quando eu te afirmo que isso não trouxe um prejuízo, é porque a própria maneira como os policiais militares, obviamente que eu não falo em tom de caráter absoluto, tem exceções, mas os militares eles se referem a mim não pelo cargo de coronel, mas a deferência a mim é pela função que eu exerci de comandante. Então, o comandante Marinho, ele sempre tem sido lembrado, não só na eleição de 2020, nas eleições de 2022, né? Eu fui o candidato que levou para a urna o nome Comandante Marinho, alcançando a maior votação dentro de Teoflotone nos cargos de deputado, tanto deputado estadual como deputado federal. E a tropa, ela, pelo período de convivência, ela consegue distinguir entre um comandante e outro comandante. Então, essa proximidade, esse vínculo de camaradagem, de coragem, de ter participado de ocorrências com a tropa do 19º Batalhão especificamente, que é a tropa que vota, né? No caso aqui de Teoflotone, eu não considero que haverá nenhum prejuízo. Os policiais militares, eles sabem discernir muito bem. Em relação à candidatura, né, do adversário, que também leva um oficial, né, na chapa, na condição de vice, nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos, ele comandando a região, eu na condição de chefe do Estado-Maior da 15ª Região. Nós tivemos as nossas diferenças, né, pensamos diferente sobre diversos aspectos de gestão e comando, mas, né, eu não acredito que isso vai interferir, porque o que as pessoas querem, elas querem que os candidatos a prefeito e a vice-prefeito sejam candidatos de resultado, né? Eles precisam mostrar que têm as habilidades necessárias e as condições de apresentar soluções para os graves problemas que nós vivemos em Teoflotone. Não só problemas na área da segurança pública, problemas na área da educação, problemas na área da saúde, problemas na área de infraestrutura. Então, basta você fazer um passeio pela periferia de Teoflotone que você vai perceber o quanto que essa cidade está abandonada, destruída, suja. Então, quem precisa da política pública, Evandro, aliás, Aníbal, né? Perdoe-me. Quem precisa da política pública, ele não quer saber se quem vai trazer esse resultado, trazer a vaga na creche, trazer a cirurgia, trazer a vaga no leito de UTI, trazer uma educação de melhor qualidade, se é do lado A, do lado B, se é coronel da ativa, se é coronel da reserva. Ela simplesmente quer que o resultado seja apresentado de maneira satisfatória. Então, nesse sentido, eu não vejo essa condição como algo desfavorável para a nossa candidatura. Candidato, o senhor, como já mencionou aí, já comandou uma unidade da Polícia Militar aqui em Teoflotone. Portanto, o senhor fez o que é chamado gestão de pessoas. Mas fazer gestão de pessoas não é o mesmo que fazer uma gestão de uma cidade, de um município. Como é que o senhor, candidato, neste contexto específico, o senhor pretende administrar Teoflotone com as suas inúmeras necessidades e prioridades? Bom, para administrar uma cidade, você precisa de alguém que tenha conhecimento do que é administração pública. Então, o meu período em que eu permaneci na Polícia Militar, eu fiquei 30 anos e 3 meses, então eu fui formado para cuidar de uma área da administração pública que é a segurança pública. E nessas condições, eu fui um dos melhores comandantes que passou pelo 19º Batalhão, reduzindo, né, os índices de criminalidade, fazendo com que Teoflotone fosse uma das cidades mais seguras do estado de Minas Gerais. Os dados estão aí, né? E quem quiser, basta acessar lá a fonte que é a Fundação João Pinheiro, os próprios dados da Polícia Militar. Quem viveu em Teoflotone sabe do que eu estou falando, né? Mas você não precisa só conhecer de segurança pública, isso é pouco. Você precisa ter conhecimento de outras áreas da administração pública. Então, na condição, nenhuma das funções que eu exerci na Polícia Militar, eu tive a oportunidade
de ser diretor administrativo do Colégio Tiradentes. Então, eu consegui uma experiência muito grande na área de educação. Eu exerci a função de gerente regional de saúde da Polícia Militar, e olha que foi num período de pandemia. Então, toda a administração da saúde, que envolvia os policiais militares, os bombeiros militares e o público, né, os parentes dos policiais e dos bombeiros, não só no Vale do Mucuri, como também no Vale do Jequitinhonha, essa gestão passou por mim e os resultados foram destacados no âmbito da Polícia Militar. Então, eu tenho experiência na saúde também. Na área de segurança, eu tenho não só a formação em segurança, como também em gestão estratégica de segurança pública. Então, eu sou especialista em segurança pública. Mas não é só isso, né? O Fábio Marinho dos Santos, que hoje exerce a função, né, tem a profissão de advogado, ou seja, eu estou no mundo jurídico também, um conhecedor das normas jurídicas, um defensor dos direitos das pessoas. Eu tenho outras formações. Eu tenho formação na área de administração pública geral, eu tenho mestrado em administração, eu tenho diversos cursos na Escola Nacional de Administração Pública, na Fundação João Pinheiro, que é a Escola de Governo de Minas Gerais. Então, eu não fui formado única e exclusivamente para ser um gestor militar, né? O meu currículo, ele fala por mim. E nos currículos dos candidatos que estão aí, não existe nenhum currículo melhor do que o meu na área da administração pública. Então, eu estou preparado, eu me preparei para ser prefeito de Teoflotone e pode ter certeza, o que a gente quer é levar para a nossa cidade um modelo de administração que seja um modelo de resultados, que não explore a fragilidade, a humildade das pessoas quando se faz política. Você precisa governar para todos, mas precisa ter prioridade na hora de fazer uma gestão municipal. É isso que nós queremos levar para a Prefeitura de Teoflotone. Candidato Marinho, vamos falar então de educação, que é, sem dúvida alguma, um dos pilares do desenvolvimento de qualquer cidade brasileira. Em relação ao IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no ano de 2021, segundo dados disponibilizados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para os anos iniciais do ensino fundamental na rede pública, era de 5,5 e para os anos finais de 4,5, este abaixo da média, que é 5. Como é que o senhor pretende, candidato Marinho, promover a melhoria da educação básica na rede pública de Teoflotone para os chamados anos finais? Opa, falar só dos anos finais do ensino fundamental, eu acho que é pouco, Aníbal, porque hoje o problema maior de Teoflotone, ele se encontra na educação infantil. Então, quando nós falamos de educação, para vocês que estão nos acompanhando, é importante que a gente entenda, né, essa formação que envolve desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a educação infantil ela é responsabilidade do município, o ensino fundamental concorrente do município com os estados, né, no caso nosso Minas Gerais, e o ensino médio dos estados, no caso nosso Minas Gerais também. Problema grave que nós temos hoje em Teoflotone, a quantidade de ações judiciais, centenas de ações judiciais, né, de mães procurando a justiça, procurando o Ministério Público, procurando a Defensoria Pública, para que o direito de creche seja respeitado, né, seja assegurado aos seus filhos. Então, essas ações geralmente correm em segredo de justiça, as pessoas não tomam conhecimento. Mas isso é fato. Centenas de mães, neste momento, pleitearam uma vaga em alguma creche de Teoflotone e não encontraram. Existe, inclusive, cadastro feito aí pela Secretaria Municipal, que não é de conhecimento de todos, que demonstra o quanto que nós precisamos criar vagas aqui. Então, na minha avaliação, o maior desafio hoje da administração municipal na área da educação é a criação de vagas na educação infantil, creche e pré-escola. Mas não basta só criar vaga, é necessário que você dê condições de trabalho para os profissionais da educação que estão nessas áreas. Então, além de criar vagas, você precisa, primeiro, valorizar os profissionais da educação. Hoje, se você olhar bem e conversar com determinados profissionais, você vai verificar que eles estão desmotivados, né? 7 anos sem qualquer aumento salarial. Fizeram uma greve, foram discriminados, né? Tiveram um ponto cortado,
tiveram seus direitos violados. Então, não dá para você falar de valorização ou de melhorar a educação sem valorizar os servidores públicos. É por isso que no nosso plano de governo, a valorização de todos os servidores, mas também, de maneira destacada, dos profissionais da educação, é um dos 8 pilares que nós colocamos. Então, valorização dos servidores da educação, no caso específico que nós estamos tratando. Também você precisa dar condições de trabalho. Então, tem professor hoje que leva material de sua casa para a escola que ele está. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com profissionais da educação do município e esse relato ele foi incisivo, né? Professores reclamando que não tem material para trabalhar, não tem material para trabalhar a parte motora, não tem material para trabalhar a parte de cognição, né? Então, assim, assusta. Percorra a zona rural do município que você vai ver as condições. Tem escola municipal que não tem nem água tratada. Os professores estão levando água de casa para dar água para as crianças beberem na escola. Olha só, fala que essa é uma educação de qualidade. Então, se antes de preocupar com o ensino fundamental, anos finais, eu preciso preocupar com a educação infantil, que é o caminho, é o passo anterior do ensino fundamental. E a nossa preocupação também, ela não está só nos anos finais, ela está também nos anos iniciais do ensino fundamental. Se você olhar outros dados da educação do ensino fundamental em Teoflotone, você vai ver que nós estamos mal, nós deixamos a desejar. Então, para que esses indicadores eles sejam transformados em dados positivos, nós precisamos passar por valorização dos profissionais da educação, nós precisamos de estruturar, dar condições logísticas e materiais para os professores, para os servidores, para os auxiliares exercerem as suas funções e, principalmente, nós precisamos ter mecanismos de valorização dessa aprendizagem. Aí eu estou falando de internet de melhor qualidade, internet na zona rural, estrutura que possa contemplar. Outro dia eu estava fazendo uma passagem por uma escola da zona rural e uma pessoa, por me conhecer e ser uma pessoa ideológica, ela virou para mim e falou assim, olha lá, Marinho, tá vendo? Ó, a escola, ela tá toda bonitinha, pintada de novo, olha que maravilha. Aí eu falei, olha, realmente, muito bom, a escola pintada de novo, joia. Mas você sabe como é que está a qualidade da educação dessa escola sua aí? Ela parou assim, ela ficou pensando, ela não entendeu. Eu falei, ó, eu vou te mostrar, né? Da próxima vez que eu vier aqui, eu vou pesquisar os dados, aí eu fui nos dados do INEP, né? Que lá estão os indicadores do IDEB, das escolas de todo o Brasil, né? As escolas municipais, estaduais, e eu voltei lá e eu falei para ela, olha só, olha a qualidade do ensino da escola que você falou que está legal. Você foi enganada, porque você olhou para a escola e viu a escola bonita. Você agiu como Tomé. Tomé, para acreditar que Jesus tinha ressuscitado, ele teve que tocar em Jesus. Então, você está sendo enganada pelo simples olhar. E não é só você, não. Né? Em Teoflotone, diversas pessoas estão sendo enganadas por obras que despertam o olhar. Né? Você vê aí pistas de caminhada, você vê cores diferentes na estrutura viária, você vê uma série de coisas, uma série de ações que tem essa finalidade de enganar as pessoas pelo olhar. A pessoa vai olhar e falar, olha só, né? A nossa cidade está sendo cuidada quando na verdade não está. E isso numa parte só da cidade, porque se você for para a periferia, você vai ver o que está acontecendo em Teoflotone. Né? Então, a educação passa não só pela valorização dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, mas principalmente pela melhoria da educação infantil, né, que é o passo anterior para se chegar ao ensino fundamental. Candidato Marinho, vamos falar de economia. Em 2021, segundo o IBGE, o PIB per capita, ou seja, a soma de todas as riquezas, a soma dos bens e serviços produzidos em uma cidade por cada habitante, per capita, cada habitante, era de R$20 mil em números redondos aqui em Teoflotone. Na comparação com outros municípios mineiros, ficava nas posições 391 dos 853 municípios mineiros. Já em 2023, o total de receitas realizadas
aqui em Teoflotone foi de 708 milhões de reais. O total de despesas empenhadas foi de 696 milhões, isso em números arredondados. Isso deixa o município de Teoflotone nas seguintes posições: 26 e 23 de 853 entre os municípios do estado. Ou seja, com base nesses números, nós podemos avaliar que Teoflotone é um município endividado, sobrando muito pouco para investimentos. Então, candidato Marinho, como é que o senhor pretende administrar Teoflotone com tão poucos recursos? E há uma grande incoerência, né? Você apresentou dados aí importantes que mostram essa incoerência. E qual que é a incoerência? Teoflotone tem um orçamento muito alto, um orçamento anual, né? Um orçamento que hoje está em torno de R$1 bilhão. É muito dinheiro. R$1 bilhão. E mostra o quanto que nós estamos sendo mal administrados, porque a nossa capacidade de investimentos ela é pequena. Então, qual que é a solução? Então, você precisa adotar mecanismos, primeiro, de acompanhar a administração municipal. Como é que você vai fazer isso, Aníbal? Bom, temos alguns indicadores aqui na nossa cidade que mostram esse endividamento que você bem destacou. Primeiro deles, que é uma bola de neve, né? O município ele tem sido endividado nos últimos anos de uma maneira assustadora. E é por isso que diminui a capacidade de investimentos. Como, Marinho? Bom, empréstimos que foram feitos, 70 milhões, num orçamento de R$1 bilhão. Será que havia necessidade de você fazer um empréstimo de 70 milhões de reais? Né? Será que esses 70 milhões de reais não foram únicos e exclusivamente para fazer obra em ano de eleição? Então, 70 milhões. Tem mais. O nosso gestor atual, ele é o prefeito que mais endividou Teoflotone com parcelamento de dívidas, né, do Cisprev. Então, o parcelamento ele é legal, só que o Cisprev cada vez mais tem menos liquidez, ou seja, tem menos dinheiro para o pagamento de pensões e aposentadorias. O déficit do Cisprev é 680 milhões. O que é esse déficit atuarial? É o valor que a prefeitura precisa para pagar pensões, aposentadorias e os valores dos servidores que estão na ativa, que irão se aposentar. A previsão de pagamento desse déficit é 2048. Tá vendo? Mas muito tempo. Então eu estou dizendo para você que os próximos prefeitos de Teoflotone, eles terão muitas dívidas para pagar, que não foram criadas por ele. Só o atual gestor ele já tinha um parcelamento de dívida de 52 milhões de reais e agora, desde agosto do ano passado até agosto desse ano, nenhum recurso, nenhum valor do patronal havia sido repassado. Então vai dar em torno aí de 48 milhões de reais. Ou seja, só o atual gestor vai deixar parcelamento aí do Cisprev que somam mais de 100 milhões de reais. Mais 70 milhões de reais de empréstimo de Finisa, né? 170 milhões de reais. Isso sem considerar o montante de juros, de acréscimos legais que cada um desses empréstimos ou desses parcelamentos eles vão trazer. Então, é uma preocupação que os próximos gestores municipais eles terão. Qual é a solução, então, para que você possa resolver esse problema? Bom, você vai ter que fazer bons projetos para aderir aos programas que são ofertados tanto pelo governo federal como também pelo governo estadual. Então, bons projetos, eles acabam sendo uma alternativa para você captar recursos de áreas que você poderia utilizar recurso próprio. Aí você, né, em razão desses projetos, você acaba buscando recurso através de emenda parlamentar ou recurso do próprio governo federal ou do governo estadual. Então, uma alternativa é a captação de recursos. Para isso, nós precisamos ter bons projetos. E bons projetos demandam bons profissionais, né? Infelizmente, nesse sentido, a minha avaliação é de que a prefeitura ela tem uma baixa capacidade técnica. Por quê? Porque ela, ultimamente, ela tem patinado aí na realização de alguns serviços que poderia acarretar um aumento
né, dos recursos de emendas, de programas que são realizados tanto pelo governo federal como também pelo governo estadual. Então, o desafio é grande, sem falar que você, quando assume o governo, você precisa fazer uma avaliação imediata do que você tem que cortar, que é excesso, que não é necessário, que pode ser dispensável dentro do orçamento para economizar e ter recursos para tocar os programas prioritários que cada prefeito tem. Candidato, vamos falar de geração de trabalho, emprego e renda. Em 2022, segundo dados do IBGE, a população ocupada em Teoflotone era de 26,60%. Portanto, um quarto da população teoflotonense ocupada. O comércio varejista, ao lado do setor de serviços, é um dos pilares do desenvolvimento de Teoflotone. Então, candidato Marinho, quais são as ações, se o senhor for eleito prefeito, que o senhor pretende implementar para gerar trabalho, emprego e renda, já que apenas um quarto da população está ocupada, segundo dados do IBGE de 2022? Esse é um dado também muito preocupante. A primeira ação será a adesão ao decreto de liberdade econômica do governo de Minas. Hoje, qualquer empresa que chega no estado de Minas Gerais e procura, né, a agência de desenvolvimento da Secretaria de Desenvolvimento de Minas Gerais, Desenvolvimento Regional, as empresas procuram a secretaria com informações de onde instalar as suas matrizes, as suas, né, fábricas, enfim. E Teoflotone hoje está fora desse circuito. Por quê? Porque não tem essa adesão e, principalmente, nós não temos uma lei aqui de liberdade econômica, Aníbal, que permita e que atraia investidores para a cidade de Teoflotone. Né? Então, para mim, é a atividade mais importante que a gente precisa fazer. É nos relacionar com o governo de Minas para mostrar, olha, Teoflotone é uma cidade que pode e deve atrair investimentos pelas desigualdades sociais que nós temos, pelo índice de desenvolvimento humano que é baixo. Então, nós precisamos de um olhar especial em relação a outras regiões de Minas Gerais. Isso é uma necessidade. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos fazer a adesão a esse decreto de liberdade econômica. Então, essa é a primeira ação que a gente precisa fazer. Você precisa também não fechar as portas, como a prefeitura faz atualmente, para aquelas entidades de classe que querem promover ações de desenvolvimento, como é o caso do Sindicomércio, como é o caso da Associação Comercial, como é o caso da CDL. Então, essas entidades, elas têm bons projetos que precisam ser abraçados pela prefeitura. Então, nós faremos essa aproximação e, sem vaidade nenhuma, Aníbal, nós iremos realizar esses projetos juntamente com essas entidades. Também, dentro de Teoflotone, nós temos um distrito industrial que gerou 0 vaga de emprego na indústria. Então, é um distrito que hoje nós temos, basicamente, sendo ocupado por empresas de prestação de serviço, empresas, né, que têm atividade comercial. E você precisa dar uma atenção especial para essas pessoas. Né? Aquela área lá é uma área que está em demanda judicial até hoje. Essas pessoas que lá estão, eles não podem sequer fazer um empréstimo, sequer ter um benefício do Estado em relação a qualquer atividade que exerçam. Então, uma das questões urgentes que nós precisamos resolver é essa questão do imóvel onde hoje está o chamado distrito industrial. Então, a nossa proposta é fazer uma transação, uma composição com a empresa que hoje discute judicialmente a propriedade, o valor da indenização que ela quer pela desapropriação, e aí dar a oportunidade para todas aquelas pessoas que querem levar suas atividades para lá, que aquelas pessoas que lá já estão, que elas possam ter oportunidade de crescer, de investir nas suas respectivas atividades e, obviamente, buscar outras fontes de investimentos para a nossa cidade. Então, assim, em linhas gerais, voltado especificamente para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda, são essas ações prioritárias, mas existem outras que você pode executar juntamente com as agências de desenvolvimento, como o Teoflotone tem uma agência de desenvolvimento, a agência de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Basta que você leve bons projetos para essas agências e aí atrair investimentos para a nossa Teoflotone.
Candidato Marinho, dentro do tempo corrido de 30 minutos, nós temos ainda 2 minutos, além da fala de considerações finais do senhor de mais 2 minutos. Então eu pergunto, se o senhor for eleito prefeito Teoflotone, o que o senhor pretende adotar em termos de ações para melhorar o trânsito e a mobilidade urbana aqui em Teoflotone? Olha, o trânsito urbano em Teoflotone, ele demanda também uma preocupação. Se você olhar bem, atualmente a gente, quando eu falo administração municipal, tem se preocupado muito com a repressão velada. O que é repressão velada? Diante da ausência de um convênio com a Polícia Militar, o setor de trânsito, através da autoridade de trânsito, que é uma autoridade municipal, que é uma autoridade escolhida pelo prefeito municipal, ela tem realizado diversas autuações, ou seja, ela vem multando condutores aqui dentro de Teoflotone, sem sequer que esses condutores tomem conhecimento. Por que eu te falei que é uma repressão velada? Porque quando você analisa um auto a notificação que é enviada para você, lá aparece assim, talonário eletrônico, e aparece o número da autoridade. Eu tive a curiosidade de pesquisar, porque uma pessoa me procurou para agir como advogado e apresentar um recurso. Ao analisar o auto, a notificação, eu constatei que não era de nenhum policial militar. Então, peraí, alguém que participa da administração do trânsito, que pode aplicar penalidades, está praticando esse tipo de conduta, isso é extremamente grave. Então, uma das propostas que nós apresentamos é reavaliar todas as questões relacionadas às autuações que foram realizadas e agir na prevenção, adotar... Candidato Marinho, o seu tempo se esgotou, por gentileza. Agradecemos ao senhor por essa sabatina e, por gentileza, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Continuando, então, a resposta, agir na prevenção. A prevenção, ela é mais importante do que a prevenção. Aliás, a prevenção, ela é mais importante do que a repressão. Nós precisamos fazer campanhas de prevenção, campanhas educativas, levar para as escolas, né, naquilo que a Lei de Diretriz e Base da Educação permite, discussão dos problemas de trânsito e adotar algumas medidas para acabar com essa indústria de multa que existe em Teoflotone, como é o caso dos radares instalados aqui. Uma das nossas propostas é a retirada desses radares. Então, prevenção é muito mais importante do que a repressão. Finalizando, então, eu quero agradecer a 98 pela oportunidade, quero agradecer também o Vanilson Souza. Vanilson Souza é o meu candidato a vice-prefeito, uma pessoa que há mais de 40 anos tem sido a voz de pessoas que estavam esquecidas, que estavam tendo seus direitos desrespeitados e, nesse sentido, ele dava visibilidade para essas pessoas. Esse foi o motivo de ter escolhido o Vanilson Souza, alguém que conhece os problemas de Teoflotone, alguém que sabe do sofrimento e essa reflexão a comunidade de Teoflotone precisa fazer, né? Quem não fez em 8 anos, vai fazer agora, Aníbal? Pode ter certeza que não. Então é nesse sentido que nós queremos caminhar, com transparência, com uma política que seja de governança para todos, mas dando prioridade para aqueles que mais necessitam. Nos colocamos à disposição nas nossas redes sociais, no Instagram, né, comandante.oficial, aliás, marinho.oficial, né, e também no Facebook, está lá à disposição para aqueles que quiserem entrar em contato conosco. E mais uma vez, nós precisamos reconstruir a nossa cidade. E para isso, no dia 6 de outubro, vote Marinho, número 22, vice Vanilson Souza. A sabatina com o candidato Marinho do PL termina aqui. A Voz dos Vales amanhã vai sabatinar o candidato a prefeito Teoflotone, Ademir Camilo, da Democracia Cristã. Na quinta-feira, Tarcirley, do PT, e na sexta-feira, Gilson da Padaria, do PMN, Partido da Mobilização Nacional.